Bem-vinda a mais um podcast. Hoje, mais uma vez, com a minha amiga Ingrid Wernick, terapeuta integrativa. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada. Para falar a verdade, eu falei desse assunto a semana inteira. E agora a gente vai olhar sobre um ponto de vista, sobre uma ótica da terapia, da terapêutica integrativa, de todo esse universo sistêmico que a gente não compreende, mas que influencia o nosso processo. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Muito bom estar aqui com você. E hoje a gente vai falar sobre consciência de vendas e de autossabotagem. Sabotagem que... essa autossabotagem que influencia tanto a venda ou a não venda, Tá. né? E tanto a produtividade, que ou vai a gente lotar a agenda, né? Que é muito difícil encontrar uma mulher executiva sobrecarregada, mas eu vou te dizer que existe. Ela é um unicórnio. Bom, vou começar assim com uma pergunta que quase ninguém perguntou isso para você. Você já deve ter respondido milhares de vezes. Mas por que tantas mulheres sentem dificuldade de cobrar pelo próprio trabalho, mesmo sabendo que elas entregam valor? Ai, tá, vamos lá. Pode ser o clichê, é o merecimento, tá? Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. Tem as relações sistêmicas, a influência sistêmica. Aquele lugar da filha boazinha, né? Então, a filha boazinha não cobra, a filha boazinha só dá, né? Então, é aquela que não dá trabalho. Quem nunca foi uma filha que ouviu? Essa não dá trabalho. Menina não dá trabalho. Menina não pode se comportar travesso. Menina tem que aceitar. Menina é boazinha. E isso já vem de um lugar de eu dou, eu ajudo todos, mas eu cobrar. Os homens, e aqui eu estou falando de um lugar muito lá profundo, tá, Ellen? Tá. Não vamos falar de feminismo, nem de encaixar, nem perfeito. Contra homens ou não. O homem, ele já tem uma energia da competição. Vamos lá. No universo sistêmico, a mãe é o dinheiro e o sucesso, tá? Ela é a que traz, ela é que nutre. Você pode ver como mulheres e mães segura os seus bebês. Ela segura para dentro. Tá? Uhum. E como um pai segura para fora. Né? Você bota ele bota os pés. Tem até aqueles negócios. Então, pai para fora. Então, assim, se a gente fosse ter a energia do pai, função paterna, no começo ninguém sobrevivia, porque eles iam largar a gente. Até porque a gente tem essa função do amamentar, né? Exatamente. E a mãe, o que ela é? Mãe... Quem não teve pai e mãe briga do tipo, você levou o filho no parquinho, você não viu nada, qual é a segurança dele? Porque a energia, mãe, vai fazer o quê? Vai botar capacete, luva, o menino vai ficar... Claro. E assim, olha lá. Se você pega um pai, ele vai olhar para a mãe, mas como eu não cuidei dele? É claro que eu cuidei, porque o pai vai ver aquele negócio. Aquilo lá mata, então não pode ir lá. Aquilo se machuca, ele dá conta. Aquilo vai brigar. Então, vai botar areia na boca, tá tudo certo, entendeu? Vai aprender que não pode botar areia na boca. Sim. Pai é isso, pai é risco. Por isso, uma empresária que está sem energia de arriscar, ampliar, de criar, está faltando energia tomar o pai. Olha isso. Tá? Por isso, um papel fundamental. As mulheres meio que tiraram essa energia masculina, porque elas ficam apavoradas. A mãe tem que levar o filho, a filha, para o pai. É tão engraçado. O meu irmão do meio, a esposa dele é muito sábia nisso. Aí você vê ele cutucando as meninas. Então ele vai surfar com uma sobrinha, aí tá ele só fica de olho, né? Aí ela toma caldo, cai, etc e tal, levanta na prancha, resolve. Tá tudo bem aí? Tá, pai. Essa é a função. Ele tá vigiando. Se ela
tiver alguma situação de risco, num raio de distância. De distância. Mas ele fala, você vai ter que cair, se afogar, etc e tal. As mães hoje falam, nossa, meu filho não pode fazer isso. Claro. Meu filho não pode sofrer isso. E elas vêm de um lugar da síndrome da boazinha. Então, eu sofri, eu não posso cobrar. Tem que tomar o pai. Às vezes o pai foi ausente, tem que entender que ele tem um papel. 50% de você é pai. Perfeito. E 50% é mãe. Então, quando a gente não se conecta nessa energia e ainda está querendo que o nosso pai nos aceite, né? Então, o que eu vou ser? Eu vou ser a boazinha. Entendi. Eu não cobro. Quando eu acho que você já deu ótimos exemplos aí, mas queria que vocês trouxesse assim, como que a gente consegue identificar, né, ou mesmo um exemplo que você conseguisse trazer, a nossa dificuldade em vender que está ligada com essa crença limitante, por exemplo, herdada pela família. Acho que os exemplos a frustração, a dificuldade mesmo, tá, né? Tem pessoas que você vai falar o preço, ela fala o preço assim, o meu preço é X, mas eu dou desconto, eu parcelo. A pessoa nem ouviu o preço. Isso pode ser uma herança? Com certeza. É? E uma herança tipo, eu não quero desagradar o outro. A grande virada, porque assim, eu não quero desagradar o outro, ou seja, eu não quero desagradar pai e mãe, eu não quero desagradar a minha ancestralidade, eu ainda quero aprovação. Na visão sistêmica, o empreender, o trabalhar, é um terceiro ciclo. A gente tem que ir para esse ciclo depois de resolver e treinar os outros ciclos. Vamos lá. O primeiro ciclo é a nossa família original, pai e mãe. Não conheci meu pai, fui adotada. Você tem um pai e a mãe biológica. Não existe eu não tenho pai. Se você está vivo, existe, nasceu, você tem pai. Você pode não ter convivência com o pai. Você pode não ter tido convivência com a mãe. É outra coisa. Tá, resolvi pai e mãe, me deram a vida foi suficiente. Resolvi meu lugar, sou filha, parto para a vida. Segunda esfera, relacionamentos. Tanto amorosos como amigos, você aprender a trocar, você aprender a brigar, você aprender a reivindicar o seu espaço. Eu falo que essa fase é ótimo ter irmão, né? Quando você vê alguém que não teve irmão, que teve irmão. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, na época que eu era advogada, que ele não teve irmão, né? Ele é filho único. Aí ele fala assim, não, chorando, mimizento. Eu falei assim, faltou irmão. Porque irmão você vai levar bronca sem ter culpa, você vai ter que reivindicar o seu espaço, a sua atenção. Então, nesse lugar relacional, a gente treina os relacionamentos. Aí a gente está pronto para ir para o trabalho. O trabalho é um adulto, é sempre entender. Você tem uma necessidade, eu tenho a resolução dessa necessidade. E você vai me pagar com dinheiro. O pessoal fica, Ingrid, que coisa agressiva. Não, é dinheiro. A energia é isso. Porque quando você estiver cobrando, eu quero validação sua, eu quero atenção sua, eu quero reconhecimento seu, eu quero que você seja meu amigo. O que acontece? O seu preço fica muito caro. Entendi, porque você põe emoções... Exatamente, você está cobrando, vamos lá, seu preço é 100. Mas eu estou cobrando 100 mais reconhecimento, mais validação, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Quando chega para o cliente, energeticamente, ele fala assim, gente, é caríssimo. Eu não tenho como comprar dela, porque ele está pedindo coisas que eu não posso dar para ela. Quando você chega, olha, eu te dou, você tem um problema, eu tenho a solução para esse problema. Primeiro, o reconhecimento que o seu produto é algo... Resolve. Então, assim, mas eu sou CLT. Sim, o empregador precisa de um empregado numa função. Você vai entregar entregar a solução para aquele emprego. Perfeito. É uma troca, entendeu? Esse é um jogo de adulto, entendeu? Eu tenho uma demanda e eu tenho a solução para essa demanda. E você vai fazer uma troca justa. É óbvio que vai acontecer o ciclo que eu chamo que tem que ser o ciclo positivo. Eu entrego um bom serviço, bom trabalho, um pouquinho mais do que deveria, melhor.
cliente entrega dinheiro, aí também entrega, puxa vida, gostei do seu produto. Uma prova, aí eu falei assim, puxa, vou retribuir mais. Então, essa mulher, eu não consigo cobrar do meu produto. Primeiro, ela está cobrando o quê? O cliente dela pode pagar isso que ela está querendo em troca? Provavelmente não. Porque se ela tiver no emocional, no sistêmico, a validação dela, esse lugar de confortável, de menina boazinha, esse cliente não vai poder pagar. Perfeito. Tá? Isso tem relação com a lealdade inconsciente da ancestralidade? E também, tá. E a primeiro lugar de postura. Eu acho que nesse momento, até você vai ter dois vertentes, na verdade, Alice. Se a sua família veio de escassez, de perda financeira, essa é uma sabotagem para ficar igual. Tá. É o amor cego, que eu já falei no nosso outro encontro, mas falando essa necessidade de pertencer que nos faz querer ter o mesmo destino dos nossos pais e ancestrais. Esse é um primeiro momento. O outro momento, no viés sistêmico, é olhar para esses pais com julgamento, querendo mais do que eles deram, querendo dizer, olha, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito isso. Teve um caso de um médico que ele não prosperava, não foi cliente meu, foi num curso que a gente estudou, ele não prosperava. E, assim, é um profissional super competente. E fomos vendo nas dinâmicas que ele ainda tinha uma dor, que o pai dele não deu a bicicleta quando ele queria aos 10 anos. Olha quanto tempo ele não fluía, porque ele ainda estava com aquela dor. Larga a bicicleta, entendeu? Você tem dinheiro suficiente para comprar 10 mil bicicletas, sabe? Flui. Então a gente fica, mas meu pai tinha que ter me dado reconhecimento naquela época. Você não muda o passado. É óbvio, mas a gente fica atrás dessa mudança no passado. Isso reflete na venda? Com certeza. Legal. E existe uma relação direta entre autoestima, merecimento e capacidade de vender com confiança? Total, né? Total. Né? Vamos pensar uma pessoa que foi rejeitada, sofreu abandono. Esse médico, por exemplo. Esse médico, talvez essa bicicleta era a rejeição. Eu não tive o suficiente, era uma dor. Então, eu ainda estava buscando esse lugar. Rejeição, eu acho que é uma das mais clássicas, abandono. Porque o não do cliente passa a não ser um não do produto ou serviço. Passa a ser um não da pessoa. Entendi. Então, assim, ela leva para o pessoal. Muito para o pessoal. Então, eu tenho clientes minhas que, assim, eu falei assim, recebeu um não uma vez, eu falei assim, mas você prospectou de novo? Você fez quantas reuniões para vender seu produto? Claro. Se você não faz reunião, você não vende o produto. Se você não conecta com o cliente, você não vende. Você sabe disso melhor do que ninguém. Não. Ela ainda estava doendo, porque o primeiro cliente disse não. Sabe? Eu consegui evoluir. Eu vou evoluir. E ela estava assim, mas agora todo mundo vai me dizer, ela não aguentava o não. Eu tenho uma dinâmica que eu passei esses dias. O não de uma venda é um bom avaliador do que está dando errado ou está dando certo. Você tem uma quantidade de não e você tem que entender o que a gente chama de ROI, de taxa de conversão. Sim. Eu vou ganhar tantos nãos para ter um sim. Claro. Quando você tem muita dor com não, faz o seguinte. Faz um placar, uma tela, cheia de quadradinhos, tá? Um cartaz. Pega um cartaz mesmo, risca um monte de quadradinho. E todo não que você receber, você vai anotando. Você sabe que cada não que você anotar, você está mais próxima do sim. Perfeito. Então, você começa a torcer, porque quanto mais não você tiver, mais perto você vai chegar do sim. O não fica mais leve. Você quer correr, né? Você acaba querendo ter aquela experiência para ver se daquele momento tem não. E é o que a gente fala, né? Não dá para se basear na relação e no resultado do outro. A conversão é tua. Então, para quantos nãos você tem um sim, né? Então, esses quadradinhos é muito bom, porque ele é visual, você já começa a identificar.
eu demorei 10 nãos para um sim da primeira vez. Depois eu demorei 7 nãos para um sim. Porque você vai E o que eu fiz para melhorar esse resultado? Sim. Você vai vendo métrica e vai tirando emocional. Flávio Augusto, muito claro. Referência em vendas, ele fala, vender é administrar as frustrações. Perfeito. Então, você precisa realmente desse emocional. Então, vai resolver a rejeição, o abandono, terapeuticamente, não na venda, não no seu negócio. Separa, tá? Né? Separa, porque o seu negócio, você tem que estar no adulto. Muito você bom. está a serviço da vida. Muito bom. E aí isso tem um pouco já a ver com essa pergunta que eu quero te fazer, que a gente tem técnica, né? A gente tem aí, eu acho que o Flávio Augusto é uma referência, para mim é um mentor. Tenho outros mentores também relacionados ao processo de vendas, onde a gente entende, olhar o perfil comportamental, olhar o nosso perfil, entender a neurociência, a hora que você fala o preço, a hora que você converte, como a pessoa vai passando pela jornada de vendas, tá tudo certo essa parte. Porém, essa parte é sua. Como que a terapia integrativa pode ajudar o empreendedor, o profissional liberal, a destravar esse bloqueio que dificulta esse crescimento do negócio? Então, eu já tô até... Gente, eu vou deixar aqui o link do episódio anterior, porque eu vou fazer uma relação com ele, a Ingrid já falou sobre o assunto, então... como que eu posso tirar da mochila esse peso, né, de não, eu não sei vender, eu não gosto de vender, Como que a terapia integrativa resolve isso? Pode ajudar nisso? Com o meu método, né? Então a gente usa, eu tenho uma expressão que eu falo, solte e flua. É soltar aquilo que está te impedindo de alcançar a fluidez na venda. Alcançar um lugar de leveza para enxergar o que efetivamente faz a venda. E eu tenho o método SI, né, que é V em inglês, que é o sistêmico, energético e emocional. No sistêmico, tá na postura correta e no lugar correto. Ou seja, eu sou filha, eu sou final da fila, eu não tenho que resolver problemas ancestrais. Eu recebi muita coisa. Postura correta. No emocional, rejeição. Resolver as rejeições. Eu não gosto de ressignificar. Eu, pessoalmente, eu não gosto... Eu tenho que ressignificar essa dor. Por um motivo muito simples. A dor continua. E aí você coloca... Quando você ressignifica, você coloca a culpa porque eu sinto dor. Eu tenho uma analogia que é o seguinte. Imagina, você vai para uma festa e recebe um pisão. Sabe daqueles... Na época da minha mãe usava quizarina, salto, que era de ferro. Você recebe um pisão no dedinho do pé. Quebrou. A alma sai. Eu falo assim, a alma sai do corpo? Sai. Essa é a prova. Eu tenho certeza que você que está assistindo já sentiu a dor. Você está sentindo a dor. Então você recebeu aquele pisão. Aí o que a gente faz? Quem está com esses bloqueios? Será que eu tinha que vir na festa? Será que essa pessoa pisou de propósito? Será que se eu tivesse um sapato diferente, eu não ia receber? E o pé doendo. Doendo. Entendeu? E não adianta você ficar pensando, ressignificando, porque o seu pé está doendo, minha filha. Então, deixa para lá, deixa fluir, solta. Não é para você entender, ficar pensando por que o pisão do pé aconteceu. Vai cuidar do pé, vai cuidar do dedo, vai cuidar da dor. Depois que você sarou essa dor, você pode avaliar, puxa vida, estrategicamente, como eu faço para não ser mais passar por isso, tá? Tem lugar nisso, etc e tal. Então, assim, vai cuidar do dedo. Solta. Muito bom. Solta a ideia de ficar pensando em quem pisou, se deveria ter pisado, se foi de propósito, não foi de propósito. Tem que soltar. Então, sem o dedo cuidado, vai ser muito difícil você vender, tá? Eu não digo impossível, mas vai ser muito difícil. Então, assim, você tem um estigma, o pessoal fala assim, chega no atendimento, mas eu não sou... Vamos lá, Ingrid, exemplo, não é vizinho, não. Eu tinha a crença que eu não vendia um diamante a preço de bala.
Ou seja, uma coisa caríssima, super barata. Eu não vendo nada, não sou vendedora. Aí eu fui para o direito. Direito, você tem o Geriza, né? Advogado não vende, não sei como, né? Porque a gente vai cair do céu. A gente vende, mas você podia ter processo ético vender. E aí, o que eu fiz? Eu não vendo, mas a Ellie vende. Aí eu vou me associar a vende. Só que eu jogava a expectativa do meu negócio, da minha estratégia, na outra pessoa. A pessoa tem o negócio dela. Então, eu fui fazendo isso, não com a Ellie, gente. A Ellie fez o contrário. Ela me fez vender. Eu fui juntando com outras pessoas e eu perdi mais de 150 mil reais nisso. Até que um dia eu falei, chega. Tá errado. Tá errado. Eu posso delegar a venda? Sim. Para uma equipe de venda que faz, igual o Guaraná Digital, fazer um funil de vendas, a gente tem empresa de... Mas eu tenho que estar dentro de mim com a ideia, com essa máscara, eu sou vendedora. A estratégia tua, né? Eu sou vendedora. E essa paz, eu sou vendedora sim. Você sabe que essa semana me perguntaram num grupo de relacionamento que eu faço parte, que horas que eu começo a vender? Aí eu respondi, eu pensei, né? Aí depois eu falei, na verdade, a resposta que eu tenho para te dar é que a única hora que eu não vendo é quando eu tô dormindo, porque eu ainda não aprendi a vender dormindo. Porque a hora que eu aprender a vender dormindo, eu também vou vender dormindo, porque eu já aprendi a ter ideias dormindo. Eu acordo e anoto as ideias. Eu posso fazer uma ressalva? Eu aposto que se você não vende, você tem muito cliente seu que vende com os produtos, né, perpétuos e digitais seus, que estão vendendo, inclusive, quando você dorme. Então, essa coisa de achar que a gente não vende, a gente vende uma ideia, a gente vende o lugar que a gente vai almoçar com o outro, porque a gente fala, vamos em tal lugar, isso já é uma venda. Exatamente. Né? Pessoal, vamos se reunir aqui, isso já é um processo de venda. E uma outra história que eu queria te contar também, é que eu ouvi essa semana também uma história de um moço, eu não vou falar o nome porque eu não lembro direito, mas ele contou uma coisa que marcou muito, que tem muito a ver com o método que você apresentou, que é o pai, ele é campeão de karatê e de dança. E o pai, enquanto ele estava evoluindo no processo, nos campeonatos, ele era faixa amarela e ele ia lutar com um menino que era a faixa azul. E é uma diferença muito grande, tem acho que 2 ou 3 tons de faixa para lutar. E aí ele via, enquanto ele esperava a hora dele lutar com esse menino, que ele todas as vezes fazia o chute frontal, que é um chute onde ele levanta a perna e bate assim no peito, e aí o adversário caía e perdia, porque o menino, como era um chute no peito, a força era muito grande, ele não conseguia continuar a luta. E aí ele lá naquela situação, esperando, né, qual que era a vez dele, o pai chega para ele e fala, filho, desvia. Não tenta combater, só desvia. E se no desvio você conseguir dar um soco de lado, fazer alguma coisa, tá ótimo. Mas só desvia, porque você vai cansar e ele só sabe este golpe. Ele só sabe vender deste jeito. E o que aconteceu? O filho ouviu o pai, né, que é uma coisa até rara, né, na idade ali, que a situação aconteceu, mas o filho ouviu o pai e ele fez isso. Ele desviou e ele ganhou o campeonato, porque a partir daquela luta, ele se tornou vencedor e aí ele foi conseguindo, né, lutar com os outros meninos, mas olhando que ele não tinha mais só um método de lutar. Ele ia olhar o adversário, ia tentar encaixar o processo da venda dele aqui, fazendo essa relação, essa analogia, né? Então, é muito interessante quando a gente olha o outro. Porque quando a gente está falando aqui dessa questão sistêmica, dessa questão das terapias integrativas, e eu sei que você tem aí um leque cheio de ferramentas. Ela me proibiu de fazer mais uma. O que a gente vê?
a gente vê que é exatamente quando você colocou, a gente coloca muito a nossa expectativa, né? A nossa ancestralidade, todas as nossas traumas, todas as nossas crenças dentro de um processo mercantilista que não foi resolvido, como você falou, da primeira e na segunda camada, né? Ele leva isso para a terceira camada. Como vou pegar um gancho de uma coisa que você falou assim, ver o outro. Se eu estou embaçada com dores emocionais, com lealdades ancestrais, eu não enxergo o outro, entendeu? Eu realmente não vejo o outro. Então, hoje, você tem técnicas extremamente neurovendas, né? Você vê Sim. que você vender para uma pessoa cautelosa é diferente para você vender para uma pessoa influenciadora. Você tem tipos diferentes. E o que acontece? Eu acho que existem dois grandes estereótipos muito pesados no Brasil, né? Acho que pela herança do Brasil. Que o vendedor é o caixeiro viajante, né? É o caixeiro, aquele cara que insiste, é um malandro, vai me enganar. Então, quando você fala, eu não sou vendedor, porque eu não sou... É se tirando daquele... daquele lugar, tá? Só que isso é uma maldição quase, entendeu? Claro, certo? Claro. Porque aquele é um estilo, foi um jeito de ser, foi uma história de ser. Vai existir o seu jeito de vender. E vai existir seu jeito de vender conforme o outro, número um. E a outra coisa é falar de dinheiro. Né? Eu ia justamente te perguntar isso. Por que a gente tem tanto bloqueio? Primeiro por uma cultura, tá? E assim, porque a gente tem uma cultura europeia e o europeu não fala do dinheiro. É deselegante. Principalmente na França, você não falava. Porque os nobres não trabalhavam. Entendeu? Nobre não trabalhava. Então, nobre não falava de dinheiro. Ele não recebia nada. Quem falava de dinheiro era o comerciante, o plebeu. Né? Então, a gente tem... Nossa, se eu falar de dinheiro, eu não sou nobre. Eu não sou uma pessoa elegante. Ai, gente, entendeu? Herança. Assim, é tão forte que às vezes a pessoa fala assim, eu vou casar no meu relacionamento, etc. Então, vocês já discutiram a parte financeira? Você sabe o quanto o seu noivo ganha? Você sabe o quanto seu marido ganha? Ganha não, desculpa, gente, consertando. Faz de dinheiro? Não, mas ele vai ficar ofendido. Já vieram assim, o que a lei diz para um casal no relacionamento, as partes dele em relação ao dinheiro? Eu falei assim, a lei fala só do divórcio. Mas no casamento, vocês é que decidem como vai ser. Então, você tem toda essa deselegância. Então, quando eu estou falando de dinheiro, eu estou sendo elegante. Eu estou sendo inconveniente. Então, quando eu vou dar preço, valor, ou dizer custa tanto, entendeu? Certo? Tem essa resistência. Percebe que tem um monte de técnica, mas se você não tiver a base, você realmente tem muita dificuldade. Perfeito. Então, qual que é a diferença de trabalhar muito para merecer ou permitir que a prosperidade flua naturalmente? Eu falo que a abundância, a prosperidade, não é algo que você persegue, é algo que você se permite. Então, quando você se permite, quando você está nesse lugar, eu tenho a solução para tal problema. Eu preciso me conectar com essas pessoas. Esse lugar é de permissão. E você pode ter certeza, eu quero que vocês coloquem no comentário. Se você está desesperado por dinheiro, você não consegue fazer a venda. Total. Porque o outro sente o faro. Exato. Eu falo, sente o desespero. Porque o trabalho é servir a vida. Quando eu estou nessa postura, eu sirvo a vida. Eu transbordo na vida do outro. Uma coisa muito romântica. Eu vendo pastel. Eu vendo pãozinho. Você não vende pão. Você vende um momento de família. Você vende um calento. Você vende uma reunião. Você vende uma alimentação.
Eu vendo sapato, você vai vender o caminho. Você está nesse serviço à vida. Eu sou CLT. Cara, sem você, a empresa não movimenta. E essa empresa vai gerar recursos, impostos, dinheiro, vai gerar sonhos. Eu sempre tive essa visão. Toda empresa é uma fábrica de realização de sonhos. Quando você consegue ver que a sua empresa tem essa capacidade, Ingrid, eu sou eu empresa, eu também sou eu empresa. A minha capacidade, minha empresa tem a capacidade de realizar sonhos. Que sonhos? Eu vendo, sei lá, fechadura, parafuso. Sim, os seus empregados vão comprar a casa dele, formar filhos, casar, ter uma série de histórias, viajar por causa de estar trabalhando na sua empresa. Você vai construir um patrimônio para você usufruir da sua empresa. Então, esse é um lugar. Agora, se permite, vem um gancho agora muito importante. Esses dias fiz um post e eu quero reforçar esse post. Uma coisa que também bloqueia muito a prosperidade da sua empresa é você ter essa prosperidade para deixar de herança para os seus filhos. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando você fala assim, eu vou construir essa empresa ou vou comprar essa casa para deixar para o meu filho, para minha filha, você está dizendo, filho, eu não acredito que você prospere. Eu não acredito que você vai dar certo. Eu não acredito que você tem capacidade. Então, eu vou fazer isso por você. E o que seu filho e sua filha vão fazer? Inconsciente. Papai, mamãe, eu talvez não acredite em você, mas por amor a você, eu vou fracassar para receber essa herança. E às vezes a sua empresa, o seu negócio, como essa troca não é uma troca de vida, de crescimento, de abundância, ela trava, ela tem um sistema. A empresa é um sistema e é um organismo. Uma boa herança para o seu filho é você falar assim, eu vou trabalhar, eu vou construir riqueza, para eu não ser peso para você. Para se eu tiver na minha velhice que ir para uma casa de repouso, eu vou. Para eu tiver, usufruir de ter um plano de saúde, eu vou. Eu vou fazer as viagens que eu quero. Se eu falecendo sobrar algo, maravilha. Faça bom uso disso. Mas a minha empresa, a minha profissão, meu trabalho é para servir o outro e servir a minha história. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então aí você já cria em você o lugar de dizer eu sou capaz, eu crio herança e os meus filhos vão ter o legado de eu acredito em você. Bora! Vai lá fazer. Entendeu? Eu te dei amor, te dei carinho, te dei conhecimento, te dei o suporte. Você vai cair no começo? Tô aqui. Você quer um conselho? Tô aqui. Mas vá. Isso é muito legal porque acaba diferenciando aquela questão da venda como obrigação para um ato de serviço, né? Um ato de contribuição dentro desse universo. Seja você funcionário, entender que você está contribuindo para algo maior, para a realização dos sonhos ali daquelas pessoas que estão naquela empresa, ou você como empresário, entendendo que você vai contribuir também para o sonho do seu cliente, para o sonho da tua equipe, da tua empresa. Então, isso é realmente muito forte. E aí, para fechar esse episódio, eu queria que você dissesse para quem sente que vender é uma coisa pesada, é uma coisa desgastante, qual que é o primeiro passo, sob o ponto de vista sistêmico, de maneira saudável, além de entrar em contato com você, que a gente vai deixar aqui os dados, o que ele pode fazer para que isso fique de maneira mais leve com relação ao dinheiro e também com relação aos clientes? Primeiro entender o seu produto, o seu serviço, que ele é algo bom para o outro, que não é algo que você tenha vergonha, tá? E ver se você não está cobrando desse cliente algo que ele não possa pagar, entendeu? É uma relação comercial. Você oferece, esse não pode ser um não positivo, um não negativo,
Pode ser ou não, pode ser a pessoa não gostou do seu produto, pode ser que a pessoa não tem dinheiro para pagar e acontece, não é o momento dela, não é prioridade, pode tantas coisas. Só que se você não ofertar, não tem jeito, ninguém vai ter. Só para fechar mesmo, uma metáfora muito grande. O ovo da pata é mais nutritivo que o ovo da galinha. Por que a gente come ovo da galinha e não da pata? Não faço ideia. O ovo da pata ainda é maior, né? É um bem maior, gigante. Porque a galinha faz barulho quando bota ovo. Você pode ter um bom produto, você pode ter muita coisa, mas se você não falar, não adianta. Então a venda é, olha, meu produto é bom, meu produto vai fazer bem para você, meu produto vai trazer algo de positivo para você. Então se encante com isso que você pode ajudar os outros. Aí o seu cliente torna-se prioridade e essa troca acontece. Vamos fazer barulho! Gente, muito obrigada por mais esse episódio. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada pelo convite. Amei. E fica de olho que a gente vai gravar mais conteúdo, com certeza, com a Ingrid, destravando aí toda essa parte emocional, todos esses 3 pilares que o método Si traz, que pode ajudar, não só hoje a gente falou de vendas, a gente pode voltar aqui e falar de relacionamentos, a gente pode vir aqui, porque não tem só o relacionamento amoroso, às vezes tem o relacionamento, falar pura e simplesmente do relacionamento cliente, empresário, né? Que muitas vezes existe aí algumas barreiras, principalmente com trabalhos recorrentes, onde a gente tem projetos longos. Então, se você é do B2B, se você tem interesse em como manter um relacionamento de longo prazo saudável, eu já vou deixar aqui de lição de casa para a Ingrid pensar nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser importante para a nossa audiência. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.